O que você nunca soube sobre os anjos de Deus mudará sua vida de hoje em diante. Você já parou para pensar sobre os anjos? Como eles foram criados? Quando surgiram e, mais importante, qual é o verdadeiro propósito deles? Eles realmente são apenas mensageiros de Deus? Ou existe algo mais sombrio e oculto sobre esses seres espirituais? Se você pensa que sabe tudo sobre os anjos, prepare-se para uma surpresa. Bem-vindos ao canal As Escrituras Não Reveladas, e neste vídeo vamos revelar a origem e o papel dos anjos, de acordo com as Escrituras Sagradas. O que você vai descobrir aqui pode mudar tudo o que você pensava sobre esses seres misteriosos. Eles foram criados por Deus antes mesmo da formação do mundo, e o mais assustador, o plano divino para a humanidade começou a ser moldado somente depois da criação dos anjos. O que isso significa para nós? Fique até o final do vídeo, pois a mensagem preciosa que será revelada pode impactar profundamente a sua compreensão sobre o mundo espiritual. Não se esqueça de curtir, se inscrever e deixar nos comentários: você realmente acredita em anjos? A origem dos anjos, segundo a Bíblia, é envolta em mistério. Embora sejam seres espirituais, muitas vezes as pessoas os enxergam de uma maneira mais humana ou material, o que leva a uma compreensão equivocada sobre sua verdadeira natureza. Ao invés de vê-los como seres com um papel divino e espiritual, alguns tendem a reduzi-los a figuras mais tangíveis ou com funções limitadas ao que podemos entender de forma humana. Por isso, é fundamental adotar uma perspectiva mais espiritual e bíblica para realmente compreender o papel dos anjos, afastando-se de interpretações distorcidas e reconhecendo a profundidade de sua missão no plano divino. Por isso, é importante entendermos que os anjos foram criados por Deus com um propósito e missão definidos. Quando analisamos os anjos, devemos adotar uma visão espiritual, utilizando os textos bíblicos para compreender corretamente sua essência, natureza, caráter e comportamento dentro de uma perspectiva totalmente espiritual. É fundamental também explicar que os anjos, assim como os humanos, fazem parte da criação de Deus, mas pertencem a categorias diferentes. Enquanto os anjos são seres espirituais, os seres humanos formam outra categoria, com natureza e objetivos distintos. Vamos começar discutindo a etimologia do termo usado originalmente para se referir aos anjos. Muitas vezes, as pessoas chamam qualquer ser espiritual de anjo, mas há uma diferença importante entre eles. Não existem apenas anjos que são mensageiros de Deus, mas também outros seres espirituais com funções e hierarquias distintas. Deus criou uma variedade de seres espirituais organizados em uma hierarquia. Por exemplo, os anjos, que são mensageiros, são diferentes dos querubins, que desempenham um papel distinto. Embora ambos sejam espirituais, suas funções e naturezas são diferentes. Em uma visão teológica mais ampla, muitas vezes as pessoas usam o termo anjo como sinônimo de qualquer ser espiritual. Mas, na realidade, querubins, serafins e outros seres possuem suas próprias classificações. Assim, há uma diferença hierárquica entre esses seres espirituais, os anjos, os querubins, os serafins, etc. Todos são espirituais, mas com papéis variados dentro do plano divino. Agora vamos falar sobre a origem do primeiro termo usado nas Escrituras para se referir a esses seres espirituais. Devemos prestar atenção no livro mais antigo da Bíblia. Se você pensou no livro de Gênesis, está equivocado. Muitos estudiosos afirmam que o livro de Jó é o mais antigo das Escrituras, tanto pelo conteúdo quanto pela tradição judaica. Foi nele que os anjos foram mencionados pela primeira vez. Embora Gênesis trate da criação do mundo
e seja considerado o primeiro livro escrito por Moisés, a tradição aponta que o livro de Jó foi escrito antes, na terra de Midian, com a influência de seu sogro Jetro. Por isso é importante considerar essa perspectiva ao estudar as origens dos anjos na Bíblia. Agora, escreva nos comentários, eu gostaria de saber. Você sabia disso? No livro de Gênesis, a primeira menção de um ser espiritual criado por Deus refere-se ao querubim colocado para proteger o jardim do Éden, impedindo que alguém entrasse. Esse querubim é descrito como portador de uma espada flamejante, simbolizando a proteção espiritual do jardim. Porém, de acordo com muitos estudiosos, o livro de Jó é mais antigo e o termo utilizado não é querubim, mas Bena Elohim. Este termo é encontrado logo no começo do livro de Jó, quando se menciona a Assembleia Celestial, na qual Satanás aparece entre os filhos de Deus. Bena Elohim é a designação original para seres espirituais em geral, abrangendo todas as categorias e hierarquias criadas por Deus, coletivamente chamados de filhos de Deus. Bena é o plural de Ben, que significa filho, e Elohim é um dos nomes de Deus em hebraico, traduzido como Deus. Portanto, Bena Elohim significa filhos de Deus nos contextos bíblicos e se refere a seres celestiais associados a Deus. Agora, vamos explorar o termo mais comum usado para se referir a esses seres espirituais: anjo. Em hebraico, aramaico, grego e latim, o termo anjo não se refere necessariamente a uma entidade espiritual enviada por Deus. A palavra hebraica malak, que traduzimos como anjo, significa mensageiro. Malak também pode ser usada para se referir a mensageiros humanos, como um emissário de um rei para outro rei. Em grego, o termo correspondente é angelus, que também significa mensageiro. Em latim, a palavra é angelus, com o mesmo significado. Portanto, angelus em grego e latim significa mensageiro. Ao estudarmos a criação e origem dos anjos, percebemos que eles foram formados antes do tempo que conhecemos, ou seja, antes da criação deste mundo material. Os anjos foram criados na eternidade, durante o tempo kairós de Deus, que é distinto do tempo humano. Este é o momento em que os anjos foram feitos, antes da formação do mundo físico. O texto bíblico revela que, enquanto Deus criava o mundo, os anjos estavam presentes, cantando e louvando a Deus com alegria. Assim os anjos foram criados antes da terra. Mas por que Deus criou os anjos, se ele não precisa de ajudantes ou ministros? A resposta é que os anjos foram criados para auxiliar Deus no cuidado da humanidade na terra. Em essência, Deus designou anjos como guardiões da humanidade. Você provavelmente já ouviu falar dos anjos da guarda. Esta expressão não é uma invenção. Há registros bíblicos sobre a existência desses anjos protetores. Não devemos adorar os anjos, mas somente a Deus. Eles mesmos sabem disso, pois foram criados para obedecer à palavra de Deus, louvá-lo e glorificá-lo. Mesmo que Deus não precise disso, ele escolheu criar os anjos como uma forma de serem como irmãos mais velhos da humanidade. Eles agem como guias, protetores e amigos. Quem nunca, no momento que estava prestes a tomar uma decisão importante, ouviu uma voz interna que diz: não faça. Essa primeira voz que ouvimos é a voz do nosso anjo da guarda nos orientando para as decisões certas. Portanto, sempre que ouvirmos essa voz, sem julgamento ou reflexão, devemos seguir a mensagem. Ana conta que um dia ia sair a caminho do aeroporto para buscar seu irmão, mas uma voz dizia: não vá. Mesmo assim, imbuída de sua responsabilidade, Ana foi. E no meio do caminho, sofreu um acidente, rodopiou na estrada, bateu o carro e, felizmente, conseguiu parar no acostamento sem que nada de mais grave acontecesse com ela. Ela relata que se sentiu conduzida ao acostamento. Isso é uma prova que todos nós temos anjos
e que devemos sempre respeitar a voz que intervém na hora de tomar alguma decisão. Se você refletir, encontrará momentos em tua vida em que contrariou essa voz. E aquilo que você colocou em ação não deveria ter sido feito. Comente se isso já aconteceu com você. A Bíblia também nos ensina que os anjos celebram e se alegram, especialmente quando alguém se arrepende de seus pecados e se volta para Deus. Disse que eles fazem uma festa e compartilham essa alegria entre si sempre que um pecador se arrepende. Isso é mencionado em Lucas 15, versículo 10. Digo-lhes que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se você chegou até aqui neste vídeo, o meu muito obrigado e peço que curta e compartilhe esse vídeo para ajudar o crescimento do canal, proporcionando que esse vídeo chegue até mais pessoas. Que Deus os abençoe e até o próximo mistério.